Nós estamos aqui reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todas mais uma vez, sejam bem-vindas à nossa penúltima aula do nosso Clube do Livro sobre Sexualidade Infantil. Hoje o nosso penúltimo encontro, estamos aí caminhando para o finalzinho desse livro e acredito que foram muitos aprendizados ao longo desse tempo, não sei para vocês, mas para mim foi assim uma abertura de mente para muitas coisas, correção de muitos erros, né? Coisas que eu achava que era certo e que eu aprendi agora o que de fato é o certo. Então a gente vai se encaminhar para o nosso penúltimo tema e hoje a gente vai falar sobre a realidade da contracepção na vivência da sexualidade, né? É importante falar o seguinte, que antes da gente querer educar a sexualidade dos nossos filhos, nós primeiramente precisamos estar bem formadas, bem educadas, né? Precisa passar primeiro por nós essa formação, esse conhecimento, para que a gente tenha capacidade de passar então para os nossos filhos. Se a gente não tiver noção, se a gente não se formar, não buscar o conhecimento, não vai adiantar em nada a gente querer passar esse conhecimento para as nossas crianças. Então, os primeiros que precisam ter essa noção e aprender sobre a realidade da contracepção somos nós, para que aí então a gente possa, adquirido esse conhecimento, também oferecer esse conhecimento para os nossos filhos. Então, a primeira coisa que a gente sempre vem batendo na tecla dos nossos encontros é que nós, pais, mães, precisamos ser exemplo para os nossos filhos. Não adianta a gente ter uma vida sem virtudes e exigir que os nossos filhos sejam virtuosos. Não adianta a gente fazer o errado e querer que os nossos filhos façam o certo, né? Não adianta a gente viver fora da lei de Deus, fora do mandamento de Deus e exigir e querer, desejar que os nossos filhos cumpram os mandamentos, porque nós somos o espelho, nós somos os primeiros, somos os formadores e somos os exemplos para os nossos filhos. Então, precisamos, para ensiná-los a viver bem a sexualidade, nós precisamos primeiramente viver bem a nossa sexualidade e viver ela de uma forma correta. E uma boa vivência da sexualidade, ela está ligada à abertura à vida. Precisamos ter essa consciência do que de fato é a abertura à vida, porque muitas pessoas têm uma visão completamente errada do que é a abertura à vida. A abertura à vida não quer dizer que você vai ter 12 filhos, 9 filhos, 10 filhos, mas que você está aberta para receber todos os filhos que o Senhor te confiar e educar cada um deles para a vida e para o céu. Eu costumo dizer que eu não educo o filho para o mundo, eu não educo o filho meu para o mundo, eu educo o filho para o céu, para chegar ao céu. O mundo é por onde eles vão passar, por onde eles precisam passar, mas para chegar na meta de todos nós, que é a meta, o céu. Então, eu acho muito errado quando fala assim, eu educo meus filhos para o mundo. Não, eu não educo os meus filhos para o mundo, a gente precisa corrigir essa nossa fala. Eu educo filhos para Deus, educo filhos para o céu. Pode ser que uma família que seja aberta à vida, ela tenha 2 filhos, 3 filhos, 1 filho ou 10 filhos. O número não quer dizer, o número de filhos não está ligado a uma abertura e um fechamento à vida. Pode ser que uma pessoa fechada à vida, que se fecha à vida, venha ter mais filhos do que uma pessoa que é aberta, né, à vida. Então, assim, o número, ele é um mero detalhe, né? A questão da abertura à vida, ela está no nosso coração, na nossa generosidade e principalmente na nossa fé e na nossa confiança em Deus. E isso é um assunto muito de foro íntimo do casal, resultado de uma vida de entrega, confiança e abandono em Deus. Aquele que te criou e aquele que
sabe o melhor para você. Então, Deus nos criou e aquele que me criou sabe o que é melhor para mim. Se for necessário por uma questão grave de saúde, uma questão financeira séria, existem os métodos naturais, que são métodos seguros, eficazes, mas que exigem algo que muitos casais não estão mais dispostos a viver, que é a castidade conjugal. Muitos nem sabem o que isso quer dizer, muitos nem sabem que existe, né, que deve existir essa castidade conjugal. Muitos pensam de forma errada que se casaram e têm o direito de ter uma vida sexual ativa, né, constante. Muitos se casam com essa má ideia. E o sexo, ele sim, é muito importante na vida do casal. Ele é como que a renovação dos votos matrimoniais. Não sei se é um santo ou um papa, não lembro. Não sei se é Padre Léo, fiquei em dúvida agora se é Padre Léo ou se é São João Paulo II, que diz que o momento do ato conjugal é o momento onde o casal chega mais perto do céu. Olha que lindo isso, o momento em que eles chegam mais perto do céu. Por quê? Porque ali eles são co-criadores. Naquele momento do ato conjugal, o casal se torna co-criador junto com Deus. Então, o momento do ato sexual é o momento de renovação dos votos matrimoniais que foram feitos no altar. Mas o sexo, ele não é tudo. E se existe um motivo justo mesmo para o casal, e esse casal precisa espaçar a gravidez, isso nos levará a fazer um uso dos métodos naturais, que precisamos estar cientes e abertos para viverem essa castidade conjugal no momento em que a mulher estiver no seu período fértil, que é em torno de 1/3 do mês. 2/3 ela vai estar infértil, né? No seu período infértil. E 1/3 do mês essa mulher vai passar no período fértil. Então, se eles estão aí precisando espaçar as gestações, nesse período fértil, precisa haver abstinência, precisa haver essa castidade conjugal. Acontece que muitos estão vivendo e pensando de forma animalesca, como animais, vivendo por e pelo prazer, sendo que amar não está apenas nessa linda entrega de corpo e alma que os casados realizam no ato conjugal. O amor, ele não é um sentimento. Eu costumo dizer que o amor, ele é um verbo. E esse amor, ele vai muito além do sexo. Amar o outro é o cuidado diário, é a atenção, é ser um colo, um aconchego, uma amizade, a cumplicidade do casal, a fidelidade mútua. É olhar e desejar o outro não só quando ele tem muito a oferecer, mas é amar o outro, amar o seu cônjuge, mesmo quando ele não tiver nada para te oferecer. Que é o caso, por exemplo, de uma doença, quando o esposo ou a esposa, né, estão com alguma doença grave, aí ele só precisa de você. O que ele vai poder te oferecer no momento de incompetência dele ali, no momento de que ele não pode fazer nada por si, por exemplo, né, acamado? O que ele tem para oferecer? Não tem muita coisa. E aí você deixa de amar aquela pessoa por conta do que ela não tem para te oferecer? Não, é aí que de fato o amor é provado. Então o amor, eu costumo dizer que ele não é um sentimento, mas o amor é um verbo. E isso tudo, até mesmo essa questão da castidade conjugal, ela vai fortalecer o matrimônio, vai gerar laços ainda mais fortes, porque vocês vão estar esperando um pelo outro, né? Vocês vão estar, né, contando os dias ali para passar esse período de fertilidade, né? Se vocês têm um motivo justo, vocês vão estar ali naquela espera, né? E isso fortalece o casal, né? Lógico que precisa ser um casal que tem vida de oração, um casal que está, né, em comunhão os dois. E eu sei que muitas vezes essa realidade não é tão tangente, tão palpável para todos, né? Muitas vezes a gente vê que as mulheres, elas querem viver isso, elas sonham viver isso, mas muitas vezes os homens estão mais fechados.
E aí a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Então a gente precisa saber que isso fortalece o matrimônio, isso gera laços ainda mais fortes no casal. Quando o casal sabe transcender o seu olhar para além daquilo que é humano, que é tangível, que é carnal, mas eles miram o céu. A meta está lá no céu, aspirando as coisas do alto. E isso é de fato muito lindo. Para muitos é difícil essa vivência, né? Porque não estão em sintonia. Às vezes é o homem que quer mais filhos e a mulher não quer, tem medo. Às vezes é o contrário, às vezes é a mulher e o homem tem a mentalidade contraceptiva. Então eles estão em sintonias diferentes. Às vezes o homem que não aceita quando estão em desarmonia. Aí é que a mulher precisa, aqui está, né, o direcionamento para as mulheres sábias, para as mulheres virtuosas. A mulher precisa ser uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, que é aquela que edifica o seu lar. E o que essa mulher precisa fazer? Ela precisa, nesses momentos, dar testemunho da sua fé em Deus, edificar o seu lar com o testemunho da sua fé, da sua vivência de fé em Deus, da sua intimidade com Deus. Como? Sendo submissa ao seu marido. E aí, outro ponto que muita gente se equivoca na palavra submissa. Ai, mas eu não sou submissa, né? Aquela mentalidade feminista, mas eu não sou submissa, eu não tenho que ser submissa. Essa aí é uma visão ultrapassada, mas a gente precisa saber o que significa a palavra submissa. Submissão é estar é estar sobre a missão. Missão de quem? Do marido, né? O marido, ele é ali como a cabeça da casa, né? A mulher é o coração, o marido é a cabeça. Então, submissa está sob a missão do marido. Então, a mulher é chamada a ser suporte da missão do seu esposo, desse homem que você escolheu para ser o seu companheiro, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Então, a mulher sábia, ela dá testemunho da sua fé sendo submissa ao seu marido, estando ali sob a missão do seu marido, sendo esse suporte para a missão. Aí que você precisará se ancorar ainda mais em Deus. Se você percebe que não há uma sintonia do casal, se estão ali querendo coisas diferentes, você precisará se ancorar em Deus através de uma vida de oração, de intimidade com Deus, ter paciência com esse marido. Vai ter vezes que vocês vão estar no pecado porque o seu marido ainda não abriu o coração? Vai, mas paciência, até isso você vai ter que entregar para Deus. Fazer a sua confissão, buscar um bom diretor espiritual, talvez se for preciso, buscar uma terapia, né? Até mesmo para ser alguém para se aconselhar sobre essas questões. Então, a mulher, ela vai sendo forjada. Deus vai trabalhando primeiramente na mulher para poder chegar até o homem. Então, nesse momento, a mulher precisa ter muita paciência e amar muito esse homem que Deus colocou na sua vida, né? Que você escolheu para ser o seu companheiro. Aos poucos, o seu amor, o seu testemunho de fé, a sua paciência vai constranger o seu marido ao ponto de que será impossível não fazer aquilo que você pedir. Vocês entendem? É aquele ditado, sabe? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É exatamente isso. O seu amor vai constranger o seu marido. Porque você não vai ficar brigando, você não vai ficar debatendo com ele, mas você tem que fazer isso, mas você tá errado, mas você vai pro inferno, a gente vai pro inferno porque tá errado, porque a igreja condena. Não é assim que você vai convencer o coração do homem, não é assim. É com amor, é com submissão, é com ato de serviço, é com entrega, é com carinho, sabe? É assim, é com oração. Primeiramente a oração e depois muito amor para esse homem de Deus. Muito amor. O seu amor vai chegar ao ponto de constrangê-lo e aí ele vai ficar tão constrangido com aquele amor que ele recebe
E aí você vai ser a mulher sábia de saber o momento, agora é a hora de eu conversar com ele sobre isso. Eu acho que eu já preparei bem o terreno e agora eu vou poder conversar com esse homem sobre isso. Então você vai ter que ter essa sabedoria que vai vir de Deus. Senhor, me mostra, Senhor, qual é o momento que eu preciso, qual é o momento certo para eu conversar com esse homem. E esse homem vai acolher a sua vontade. Você vai me mostrar, Senhor. O Senhor vai me mostrar, sem sombra de dúvidas. Eu falo muito isso com o Senhor. Hoje mesmo, quando eu estava no Santíssimo, eu falei, Senhor, olha, quando for a hora certa, quando for o momento, quando o Senhor tiver uma resposta, o Senhor precisa ser muito claro comigo, Jesus, porque eu faço confusão, porque eu tenho dúvida. Eu não sei quando é o Senhor, não sei quando é o demônio, não sei quando sou eu. Então, quando for o Senhor, quando for a sua hora, o Senhor seja muito claro comigo, Jesus, porque eu não quero ter dúvida de que é a sua vontade. Então, uma mulher íntima de Deus, ela tem essas conversas com o Senhor. Mas isso vai levar tempo, né? Não vai ser semana que vem que você vai conseguir ter essa conversa com o seu digníssimo esposo. Isso leva tempo. Precisa de oração, de entrega, de abandono e de muita sabedoria. Pensando na forma que Deus nos criou e na missão, na nossa missão enquanto mulher, enquanto esposa, se colocamos hormônio artificial no nosso corpo, que são os contraceptivos, né? As pílulas, as injeções, o DIU, a gente não pode esperar bons resultados se a gente opta por isso. Então, não é nem só pela questão de a igreja condena, é pecado, não é pecado, pode, não pode, tá muito além de um pode, não pode. Tá na questão da nossa saúde feminina, da saúde da mulher. Não é bom que a gente fique colocando coisas artificiais naquilo que Deus projetou, naquilo que Deus planejou para que funcionasse daquele jeito. Então, se você criou alguma coisa e aquela coisa vem com um manual de instrução, faça isso, e você ignora aquele manual de instruções e faz de outro jeito, a gente não pode querer esperar bons resultados. É a mesma coisa, Deus nos criou, né, e nos planejou para viver a naturalidade. O nosso corpo tem tudo que a gente precisa. Lógico, tem vezes que tem que suplementar uma vitamina ou outra, mas isso não é nada artificial, né? Agora, a questão dos hormônios, sim, pode trazer certos benefícios, entre aspas, em algum momento, mas lá na frente os malefícios podem ser muito maiores, né? Pode, acho que eu coloquei isso que pode vir, mas pode causar infertilidade, pode causar um ganho de peso excessivo na mulher, muitas outras consequências negativas para a mulher, o que os hormônios podem causar no nosso corpo. E diferente do que a maioria dos médicos falam, né, porque os médicos eles têm essa mentalidade antinatalista, contraceptiva, até porque a indústria farmacêutica, ela manipula tudo isso, né? A indústria farmacêutica, ela domina tudo isso, então muitos médicos são, infelizmente, vendidos, são comprados, né, pela indústria farmacêutica e ficam aí querendo jogar anticoncepcional para as mulheres. Então, diferente do que muitos médicos falam, os anticoncepcionais, eles não curam doença, eles paralisam a doença que há no nosso corpo. É como se eu apertasse o pause, né? O anticoncepcional, ele faz isso, ele não vai curar a doença. Ele vai pausar o seu corpo, vai deixar o seu corpo ali, em stand-by, né? Você não vai menstruar, muitas vezes vai, e aí aquela doença fica ali, né? Em banho-maria. Ela não vai embora, ela só fica ali pausada. Além do mais, sabemos que os contraceptivos, eles causam abortos ocultos, e nada disso é saudável nem para o nosso corpo, nem para a nossa alma. E aí você pode, né, querer me perguntar, mas como que acontece esse aborto que muitos falam, esses abortos ocultos, né? Porque se os métodos contraceptivos, se eles não fazem a mulher ovular, então se não tem ovulação, não tem vida, não tem fecundação. E é aí que muitas pessoas se enganam. Por quê?
O anticoncepcional, ele funciona com dois mecanismos. O primeiro mecanismo é, de fato, o mecanismo da anovulação, para a mulher não ovular. Então, se ela não ovula, em tese não haverá aborto, certo? Certo. Segundo mecanismo, pode acontecer uma falha no mecanismo 1. Então, o mecanismo 1 pode falhar, porque, né, todo mundo tá propício a erro. Então, se o mecanismo 1 falhar, a mulher ovula. Se ela ovula, tem óvulo. Se ela tem relação sexual, tem espermatozoide. Esse espermatozoide fecunda esse óvulo. Houve uma fecundação. A igreja entende o quê? Houve uma fecundação, ali há uma vida. Qual é o mecanismo 2? O mecanismo 2, ele é ativado, 1 não deu certo, ovulou, parte para o mecanismo 2. Essa fecundação, ela precisa, para que ela se desenvolva, ela precisa fazer o que a gente chama de nidação, que é se alojar no útero. O mecanismo 2 impede a nidação, como se ele matasse esse óvulo fecundado. Não deixa aquele óvulo grudar na parede do útero e aquela vida se desenvolver. É aí que, né, os padres dizem que acontece os microabortos, os abortos ocultos, abortos que ninguém vê. Por quê? Porque é muito no início, né? O mecanismo 2, ele é ativado já muito no início. Então, assim, pode acontecer sim, aqueles que usam anticoncepcionais, DIU, seja qual for esses hormonais, né? Existe esse mecanismo 2 que causa esses microabortos, abortos ocultos. Então, nós podemos olhar ao nosso redor e ver os estragos que o anticoncepcional causou no mundo. Alguns deles, né? Depois que de fato os contraceptivos, os anticoncepcionais, depois que eles foram sendo liberados no mundo, o que a gente percebeu? Aumento do número de divórcios, aumento dos números de adultério, aumento nos números dos abortos, falta de respeito, dignidade entre homem e mulher. A mulher perde a sua dignidade de mulher, eles são vistos, tanto homem como mulher, porque hoje até mesmo, né, as mulheres têm essa visão já errada com relação aos homens também, não só mais os homens, mas são vistos como um objeto de prazer dentro de uma cultura antinatalista que vê os filhos como peso, como gasto e não como bênção. Mulheres estão cada dia mais doentes física e emocionalmente. Isso cresceu demais, essas mulheres doentes e mulheres estéreis, porque o anticoncepcional pode sim causar a esterilidade permanente numa mulher, de fato, que não vai ser mais reversível. Então, isso é muito sério, São fatos e fatores que ninguém fica expondo, mas que a gente sabe o que acontece, o que está por trás dessa cultura antinatalista e contraceptiva. Com a vinda, então, da encíclica Humani Vitae, que é uma encíclica do Papa Paulo VI, uma quase crise se criou dentro da igreja, uma revolução aconteceu com a chegada da Humani Vitae dentro e fora da igreja. As pessoas se escandalizaram, né? Como assim métodos naturais? Como assim a igreja quer determinar, né? Abertura filhos, então eu vou ficar tendo um filho atrás do outro? Não, pelo contrário. O Padre Paulo Ricardo estava estudando esse tema com ele para preparar a aula para vocês e ele mesmo disse que entre um nascimento e o outro de um filho é bom sim, é bom para a mulher, para a saúde da mulher, tanto física como emocionalmente, vocês passar bem os filhos. Não ficar tendo um filho atrás do outro, porque isso não é bom nem para o corpo da mulher, nem para a saúde física da mulher, para a saúde mental da mulher. Então, ele diz que entre um filho e outro, não me lembro, mas acho que ele colocou questão assim de 3 anos, mais ou menos, 4 anos. Acho que ele colocou até 5 anos, né? De 3 a 5 anos, para o corpo da mulher respirar, né? E poder gerar uma nova vida.
Então, a igreja não é essa coisa ditatorial, sabe? Você tem que ter um filho atrás do outro, você tem que estar aberta à vida, e vai vir muito filho, e você tem que confiar. Não é assim. Isso é muito foro íntimo do casal, é o casal que sabe. Mas se você precisa espaçar, espace. Use método natural, espace, né? Existe uma passagem na Bíblia, se não me engano, está em Mateus, não lembro qual capítulo ou versículo, mas lá nos dá a base do método natural, porque lá diz que o casal não deve se separar, ao menos por um tempo, por questões de saúde, alguma coisa assim que ele coloca mais, e depois retornar um ao outro. Então, essa passagem já é uma prefiguração desse método natural, né? Que nesse tempo, né, de abstinência, de castidade conjugal, eles ficam separados a fim de fazer esse espaçamento dos filhos, esse planejamento familiar, e depois retornam um ao outro. Então, essa Humanivite, ela está apenas seguindo a palavra de Deus e a essência da criação. Essa encíclica rejeita todo o uso de método contraceptivo e diz que o ato conjugal ele deve ter 2 aspectos. E esses 2 aspectos precisam andar juntos e nunca separados. E é o aspecto unitivo e procriativo. Então, o sexo ele existe para quê? Para unir o casal e para a geração de filhos. A gente não pode excluir um ou outro, é sempre os 2 juntos. Precisamos viver para aquilo que nós fomos programados para viver. E o que é a nossa programação maior, senão a santidade? O nosso chamado a sermos santos. E se assim o fizermos, sem nenhuma dúvida, nós seremos felizes. É aquela questão que eu falei do manual de instruções. Se a gente seguir o manual de instrução, aquela coisa funciona bem, porque ela foi programada para aquilo, projetada para aquilo. Se você seguir o manual, você viverá bem, você terá êxito naquilo que foi criado. A mesma coisa com a gente. Se a gente seguir o nosso manual de instruções, entre aspas, que é o chamado à santidade, e se a gente estiver dentro da vontade de Deus para aquilo que o Senhor nos criou, para aquilo que o Senhor sonhou para a nossa vida, para aquilo que o Senhor planejou e projetou para nós, sem sombra de dúvidas nenhuma, se a gente estiver na vontade de Deus, a gente vai ser plenamente feliz. Seja aquela vontade, aquilo que a gente sonhou para a gente ou não. Mas a gente sabe que os sonhos do Senhor são infinitamente melhores e sonhos de muito mais felicidade do que o que a gente pode sonhar para nós mesmos. Então, se a gente parar para olhar para a nossa história e pensar que é impossível viver isso, mas nossa, tudo isso que você está falando é lindo, Thaís, mas é impossível de viver. E eu te digo que nada é impossível se a gente acreditar. Se a gente, de fato, acreditar e confiar em Deus. Acontece que a nossa fé é pequena, que a nossa confiança é limitada. É limitada ao nosso egoísmo, é limitada aos nossos medos, às nossas crenças, aquilo que colocaram em nós. Isso limita. E por isso aí que também eu digo, né, a importância de uma terapia, de acompanhamento psicológico, para que a gente quebre essas crenças, essas coisas que foram colocando na nossa vida ao longo dos anos, né? Essas mentalidades que foram sendo incutidas no nosso coração e que nos impedem de viver abertamente a vontade de Deus. E aí você fala assim, nossa, mas parece que eu estou muito longe de viver tudo isso. É um processo. Tenha paciência com você. E eu falando isso para vocês, a primeira que ouve sou eu, porque eu estou vivendo esse processo de ter paciência comigo, de aceitar o processo, de aceitar que o processo demora, que eu não vou ser curada da noite para o dia, né? Que foram 32 anos de vida, 32 anos de experiência, 32 anos, né, de crenças, de valores, de ensinamentos, muitos corretos, muitos incorretos, e agora a gente tá ali reordenando, organizando a minha casa interior. Então, é um processo e a gente precisa ter
paciência e misericórdia conosco mesmo. Ter paciência para viver esse processo, né, de amadurecimento e de autoconhecimento. Primeiramente, você precisa acreditar nisso que eu estou te falando, porque não são palavras minhas, mas são palavras da igreja. Depois, você precisa se decidir. Então, primeiro é acreditar. Depois, você precisa se decidir. Primeiro na mente e depois no seu coração. E depois transformar isso em oração. Então, ó, vou te dar aqui o passo a passo. Primeiro, você precisa acreditar. Primeiramente, acreditar. Depois, se decidir. Depois, se decidir em 2 aspectos. Se decidir na sua mente e deixar descer para o coração. Não adianta decidir só na mente e não cair para o coração. Não adianta decidir com o coração e não subir para a mente. Isso aqui tem que estar ligado. E pedir uma ajuda de um bom diretor espiritual, um bom padre, né? Isso é muito conveniente, muito necessário. E sim, se for possível, necessário, se você ver essa necessidade também, um acompanhamento psicológico, uma terapia, né? Isso é uma coisa que tem me ajudado muito. Mas se você se convencer realmente que tudo que eu tô aqui te contando, você vai ter autoridade de mãe para ensinar os seus filhos. E eles serão muito felizes por terem aprendido isso cedo e não precisarão pagar o preço de uma má formação no futuro. Então, todo esse caminho que eu preciso percorrer, os nossos filhos vão colher os frutos. Porque nós vamos aprender, nós vamos ensinar para eles aquilo que é certo com uma autoridade de mãe e eles serão muito mais felizes por terem aprendido cedo. Talvez você esteja aprendendo isso agora. Eu fui aprender isso depois de 20 anos, mas graças a Deus ainda aprendi antes de estar constituindo a minha família. Eles já cresceram, já vão crescer sabendo a verdade e aprenderão desde cedo, desde tenra idade, o que é uma vida de virtudes e os frutos que eles colherão não serão frutos amargos. Talvez você, talvez a gente tenha colhido alguns frutos amargos. Porque talvez os nossos pais não tenham plantado os frutos saborosos, frutos doces para a gente colher, né? Eu colhi na minha vida, na minha adolescência, muitos frutos amargos, que hoje eu percebo o quão amargo eles eram. E por isso eu estou tentando fazer o oposto. Eu estou tentando plantar frutos muito doces para que os meus filhos colham esses frutos doces. E se eles colherem os amargos, será também pelo livre-arbítrio deles. Mas eles saberão onde buscar esses frutos doces se a gente der o caminho correto para eles. E eles colherão esses frutos, pois nós estamos plantando isso na vida e no coração deles. E como um testemunho meu, como um testemunho próprio que eu dou para vocês, os meus pais não viveram um namoro virtuoso, apesar de sempre católicos. Nós éramos aqueles católicos, né, meia boca, que a grande maioria hoje vive, né, que só vai na missa, mas que não vive uma vida de virtudes. Eu não fui criada nas virtudes. Minha mãe nunca me ensinou o que é uma mulher virtuosa, como ser uma mulher virtuosa, né? Toda essa luta que eu tenho feito com a Valentina, eu nunca tive, não fui criada nas virtudes. Eu fui conhecer esse grande amor de Deus com quase 20 anos de idade. Quando eu estava quase conhecendo meu marido. Conheci meu marido no final de 2012 e a minha conversão se deu no início de 2012. Então foram quase 20 anos longe da verdade, que cura, que liberta, que salva. Mas graças a Deus, esse meu encontro com esse amor de Deus se deu antes da formação da minha família. Assim, quando a pessoa certa chegou, que foi o meu marido, eu já tinha conhecimento da verdade. Eu já sabia que existia uma mentira do mundo e uma verdade de Deus. E eu já sabia o que eu queria e já sabia pelo que eu teria que lutar. Eu sabia, eu tinha certeza do que eu queria, que era uma vida de virtudes, que era uma vida na vontade de Deus, seguindo os mandamentos de Deus, vivendo uma vida, um namoro santo, um namoro casto, para poder colher, né, na minha vida matrimonial, os frutos desses sacrifícios, dessa entrega.
E hoje, na minha vida familiar, eu posso colher os frutos de um namoro santo, de um namoro casto, que eu me preparei, que meu marido se preparou e que me permite colher os frutos daquilo que a gente plantou lá atrás, com muita dificuldade, com muita renúncia, com muito sacrifício. E hoje eu continuo plantando as mesmas coisas, com muita lágrima, com muita luta, porque não é fácil, não é um mar de rosas. Eu estou plantando com lágrima, eu estou plantando com luta, para que os meus filhos lá na frente possam colher frutos ainda mais doces do que os frutos que eu estou colhendo hoje, né? Então, assim, tem muito para aperfeiçoar. Eu já comecei muito diferente do que minha mãe começou comigo, mas eu sei que tem muita coisa para melhorar. E a nossa meta, o nosso grande chamado, nossa vocação maior é o céu. Aspirai as coisas do alto, porque tudo aqui nessa terra vai passar um dia, é passageiro, mas a nossa alma é imortal. O nosso chamado é para sermos santos, né? E o Senhor nos espera, e espera que a gente consiga obter essa vitória no final da nossa vida. Era isso que eu queria passar para vocês, foi isso que eu preparei para vocês no dia de hoje. Queria saber se vocês têm alguma dúvida para deixar aqui para mim. Eu já vou encerrar a aula aqui pelo celular.